Olá, eu sou o youtuber Marcos do canal YouTube Marcos Kim, e para aqueles que não conhecem o nosso canal, nós tratamos de diversos assuntos dos mais variados, de turismo gastronômico, falamos sobre horta semidropônica, turismo rural, saúde, plantas medicinais, medicamentos caseiros, enfim, como o pessoal diz, é um balaio de gato e, na verdade, eu digo sempre que nós somos muito parecidos com um pato, né? Porque o pato é um animal versátil, ele anda, nada e voa. E nós também temos essa capacidade de fazer um monte de coisa, mas o pato anda, mas anda mal, nada, nada mal, e voa, voa mal. Então, nós não somos, falamos de muita coisa, mas não somos especialistas em nada. Tampouco desse assunto que nós vamos falar hoje, que a convite do Carlos Pereira, do blog Dieta Alcalina, nos fez esse honroso convite de participarmos desse congresso online de saúde natural e alimentação. E nós não poderíamos deixar de falar nesse congresso, porque o assunto que nos traz aqui, ainda que nós não somos da área médica ou da área de nutrição, o objetivo básico é passar para vocês uma experiência que nós tivemos, da qual durante 100 dias nós fizemos uma medição de toda a alimentação que nós fizemos ao longo desses 100 dias, seja o café da manhã, seja o almoço, seja o café da tarde, jantar e lanche da noite. Então, durante todo esse período, cada tipo de refeição, nós fizemos a medição da nossa glicemia, porque o objetivo básico era identificar quais tipos de alimento provoca picos de glicemia, porque é sabido que a população brasileira, cerca de 10 a 12%, tem esse problema de diabetes. Então, é um caso bastante complicado, porque já temos essa quantidade, e se for verificar hoje, nós temos aí na ordem de 49% de pessoas com sobrepeso, né? E de 10 a 12% desse pessoal, eles já estão obesos. Então, a tendência, se nós no Brasil não tomarmos muito cuidado, nós vamos ter uma população muito doente, porque você com obesidade gera um monte de tipos de doença, como doenças do coração, doenças de Alzheimer, diabetes, uma série de problemas de doença provocados por excesso de peso e má alimentação. E então, com esse estudo que nós fizemos nesse período, a gente conseguiu identificar várias coisinhas bastante interessantes, por isso fiz questão de poder participar desse congresso. Mas de antemão eu vou contar uma historinha, talvez ilustre bem aquilo que nós vamos falar. Dizem que um grupo de jovens resolveram escalar uma montanha, uma montanha de 1000 metros de altura, então é basicamente uma trilha um pouco íngreme. E eles foram para casa, cada um preparou sua mochila com alimentos, remédio, aquelas coisas básicas de quem vai fazer caminhada, máquina fotográfica e outras coisas, água, refrigerante e outras coisas assim.
Bom, ao começarem a jornada de manhãzinha, eles ouviram uma voz, como se vinda do além, e falou assim: atenção, vocês que estão subindo a montanha, vocês vão perceber que ao longo do caminho vocês vão encontrar muitas pedras. Peguem quantas quiserem e quantas puderem. E ao chegar no topo da montanha, eu lhes prometo duas notícias. Uma muito boa e a outra nem tanto. Bom, a voz desapareceu e o pessoal foi seguindo. Alguns acharam que era brincadeira, não cataram pedra nenhuma. Outros acharam sim que era alguma coisa interessante, então começaram a catar algumas pedras. Outros diziam: ah, já estou com a mochila cheia, já está pesada, não vou pegar pedra nenhuma, tá? Outras achavam uma pedra bonitinha, pegavam. Então houve muito variado, de gente que pegou bastante pedra, gente que pegou um pouquinho de pedra e gente que não pegou pedra nenhuma. Bom, ao chegar lá em cima, ao abrir a mochila para tomar o lanche, eis que as pedras haviam se transformado em diamante. Aí veio aquela euforia, né? A pedra tinha transformado em diamante. Mas depois começou a dar um pontinho de tristeza, porque eu não peguei mais, né? E é isso que nós vamos tentar passar para vocês ao longo desse nosso bate-papo. Algumas pedras serão lançadas e eu sei que vai ter gente que vai pegar, tem gente que não vai pegar nada, né? Talvez essas pedrinhas que nós vamos lançando ao longo desse nosso bate-papo não se transformem em diamante, mas de repente alguma dessas informações que nós vamos passar pode representar aquilo que você queria ouvir ou aquilo que você estava precisando ouvir. Se isso acontecer, nós daremos por satisfeito. Ok? Então, vamos lá, não sei como a gente nunca fez esse tipo de apresentação, as informações que eu tenho está aqui dentro do computador. Então eu vou ter que projetar essa imagem aqui, eu não sei a qualidade que vai dar. Vamos ver se vocês conseguem verificar como como é que está essas informações. Antes de eu passar para mostrar esses nossos slides aqui, deixa eu colocar aquilo que nós estabelecemos como critério. Então, primeiro é que nós iríamos coletar amostra de sangue antes de qualquer alimento. Então, vamos dizer, eu ia tomar um café da manhã, eu tirava o sangue e media a glicemia. Depois de 2 horas, que é basicamente o critério que o pessoal usa para identificar o índice glicêmico, eu tirava outra amostra de sangue para ver o resultado. Então, desses 2 resultados é que a gente tem, vamos dizer, se o alimento dá pico de glicemia, se é um alimento saudável para o nosso corpo, ou se é um alimento que a gente deve evitar, tá? Outra coisa que nós estabelecemos eu tive que mudar a minha maneira de se alimentar, tá? Então, eu não costumava tomar café da manhã e à noite eu comia muito, mas eu tive que mudar o critério. Então, eu estabeleci que eu ia fazer 5 refeições diárias. Então, café da manhã às 7 horas, o almoço meio-dia,
café da tarde às 15 horas, a janta 18 ou 19 horas e um lanchinho lá pelas 9 horas da noite ou 10 horas da noite, ok? Então foi esse critério. Outra coisa é nós também tentamos fazer o consumo do alimento mais ou menos baseado nas 2.000 calorias diárias para o meu peso, né? Porque é sabido que para cada peso do corpo da gente, a gente precisa de 26 a 28 calorias, tá? Então, para um peso igual o meu, daria em torno de 2.000 calorias. Outra coisa, isso já é critério que nós usamos, é tomar bastante água. Então, o consumo de água é 2 litros de água por dia. Outra coisa é a necessidade de fazer exercício. Então eu estabeleci que eu precisava fazer pelo menos 150 minutos de exercício, caminhada ou bicicleta, alguma coisa, mas que a gente procurasse exercitar pelo menos uns 150 minutos por semana, que não é muita coisa não. Se você fazer 30 minutos por dia, já dá, em 5 dias já dá essa quantidade. Então, ou você faz assim, 1 hora de exercício a cada 3 vezes por semana, né? Ou 30 minutos por dia durante a semana. Esclarecer também que os alimentos que nós comemos, 80% do alimento a gente não escolheu, porque era a comida de casa. Então a gente vem do trabalho, chega em casa, a gente não sabe o que vai comer. A esposa prepara a comida, a gente come aquilo que está lá. Então o único critério que eu usei foi separar aquilo que eu ia comer no prato. Então eu fazia um prato que seria o suficiente para, vamos dizer, baseado em 2.000 calorias diárias. Eu estabeleci que cada lanchinho seria assim de 100 a 150 gramas de comida, tá? Então já nesses 3 lanches já ia 300 gramas. 2.000 calorias representa em torno de 1 kg a 1,2 kg de alimento, tá? Então se você pegar, vamos dizer, 1,2 kg, não é bem assim, mas que seja 1,2 kg, eu tirei 300 gramas, sobrou 900 gramas. Então um almoço, um máximo de 450 gramas e um jantar, um máximo de 450 gramas, tá? Mas tinha dias que você come aí 300, 400 gramas, então ia equilibrando. Mas o que eu fazia? Eu colocava no prato mais ou menos a quantidade. O que a comida é baseada em procurando ter proteínas, carboidratos e gordura. Esses são os 3 principais nutrientes que o nosso corpo necessita. Depois nós temos ainda as fibras, as vitaminas e os minerais, ok? Então, nesse grupo, os 3 principais grupos, que é carboidrato, proteína e gordura, nós dividimos mais ou menos, vamos dizer, consideramos, para o critério que eu utilizei, 60% seria mais ou menos carboidrato, 24% proteína e 16% gordura. Mas não precisa ficar preocupado não, que eu não fiquei usando balança, pesando cada coisinha não. É mais no olhômetro, tá? Bom, esses foram os critérios que nós utilizamos. Deixa eu passar aqui para a telinha aqui para começar a mostrar para vocês o que nós fizemos e o que nós conseguimos de resultado, que foi bastante interessante. E só para ilustrar, mesmo não fazendo o regime, tá? Porque aquilo que eu disse, a gente chegava em casa e não sabia o que encontrar. Então às vezes tinha feijoada, às vezes tinha macarronada, a gente acabava comendo,
tá? Porque o objetivo básico era medir a maior quantidade de alimentos, tá? Mas vocês também vão ver algumas comidas repetidas, porque eu jantava a comida de casa. Como na maioria das vezes o meu almoço no dia seguinte era a mesma comida da janta, eu levo a marmita lá para a empresa e como. Eu prefiro não comer muito fora porque você acaba exagerando, tá? Então, a mesma comida que eu jantava, eu comia no almoço. Então, mas nós tivemos vários alimentos que nós comemos em restaurantes e dá para ter uma noção dos alimentos que nós comemos, mas não tivemos oportunidade de comer todos os tipos de alimento, tá? E nesses 100 dias seria quase que impossível. Mas uma coisa interessante, que quando nós começamos a fazer esse tipo de trabalho, eu estava com sobrepeso, né? Do índice a classificação de peso utilizado no Brasil, eu estava com sobrepeso. E ao final de 100 dias, eu já estava com peso normal, tá? Então, mesmo não fazendo nenhuma dieta, só mudando o hábito alimentar, comendo na hora certa, nós conseguimos perder. Estávamos com 73,5 quilos e caímos para 68 quilos. E já faz, vamos dizer, desse momento que a gente está fazendo a gravação aqui, já passou um mês e meu peso está, vamos dizer, 68 quilos, às vezes cai um pouquinho, aí eu boto um pouquinho mais de comida, chego no 68, porque eu estou procurando manter nesses 68 quilos. Então, vamos dizer, essa criação do hábito alimentar realmente está funcionando, ok? Então, vamos lá para a telinha para ver se eu consigo mostrar para vocês os resultados que nós tivemos. Um instantinho só. Bom, para a gente definir o tipo de alimento, eu criei um sisteminha aqui, não é nada científico, o critério que nós utilizamos, tá? Para a comida, que eu considerei como uma boa comida, ela deveria dar a glicemia de 100 a 115. O ideal para o nível de teor de açúcar no organismo seria abaixo de 100 e alguma coisa acima de 80, porque também se for abaixo de 80 pode dar hipoglicemia e prejudicial, porque o sangue precisa ter uma quantidade de açúcar, tá? Então nós estabelecemos que 100 estaria normal até 115, ok? Então toda comida que atingisse a medição até 115 miligramas por decilitro estaria ok. Então a gente usou o critério aqui de um semáforo, tá? Então o sinal amarelo seria um alerta. Então o alimento não é tão ruim, mas também é bom tomar um pouco de cuidado. Então nós consideramos de 116 até 130, tá? E perigoso acima de 30, 131, ok? Então foi esse critério que nós utilizamos. É bom vocês gravarem isso aqui, porque a maioria dos slides que nós vamos mostrar a seguir vai estar classificado com isso aqui. Então se a comida está verde, a comida está ótima, amarelinho pode comer de vez em quando, e o vermelho é bom evitar, ok?